Olá, malta, sejam bem-vindos a outro episódio do Skillissimo. Esta semana vamos falar sobre um acontecimento super importante, uma notícia que me chocou a mim e a milhares de pessoas, que é que a Sony, a PlayStation, vai acabar com os jogos em formato físico a partir de janeiro de 2028. Isto é super, super polémico. Porquê? Porque eu não sei se, pronto, eu não sei se vocês estão a par ou não, mas há pouco tempo a PlayStation também, a Sony, tinha falado sobre os preços ficarem preços dinâmicos. O que acontece aqui é que os preços dinâmicos é quando tu arranjas, quando tu vais muitas vezes à loja e compras jogos com alguma frequência todos os meses, os preços vão aumentando. E para outras pessoas que não vão comprando os jogos com a tanta frequência que tu vais comprar, os jogos ficam muito mais baratos para essas pessoas. Isto, obviamente, é uma coisa, na minha opinião, ridícula. Uh, e, e pronto, e só vem solidificar que a PlayStation está-se a tornar mesmo em algo que ela quer mesmo controlar a PlayStation Network que tem. Faz sentido, sim, mas há um limite de nojento e de ser um bom. Ser respeitador do consumidor. Aqui com esta notícia dos jogos ficarem somente digitais, acho que isto quebra tudo, porque vamos ser obrigados a comprar num só mercado, não vamos ter a oportunidade de ir para os mercados em segunda mão. Muitas das pessoas fazem e que, obviamente, eu já fiz, por exemplo, e tu, Rebal, tu também já fizeste. Uhum. Penso que Sim, nós tínhamos falado na altura, estavas à procura, já foi, não sei se já foi há um ano, do Ghost of Tsushima, na altura compraste sim, sim. em segunda mão. Isto aqui, isto aqui vai revolucionar um bocado isso, porque isto acho que não passa pela cabeça de ninguém fazer isto. Eu sei que eles já estavam a fazer já estavam a entrar na direção uh, de ser totalmente digital. Eles tinham oferecido, com o lançamento da PlayStation, tínhamos a edição somente digital ou a edição com tinha como uma coisa para colocar um CD. Mas mesmo assim, eu acho que isto só vai virar, só vai tornar pessoas pronto, em haters, em inimigos pronto, da Sony, pessoas que odeiam a Sony, porque isto não é. Eu acho que isto não é aquilo que se tem que fazer. Eu acho que isto é mais um passo para a frente para dizer que as consolas estão cada vez a tornar-se menos naquilo que se deve ir comprar para jogar jogos. Eu não sei, pelo menos é um bocado a conclusão a que eu chego. Ahm, eu sei que as consolas têm só mesmo um mercado e é complicado haver este controle de preço, mas é ridículo, porque, por exemplo, com a coisa dos preços dinâmicos, eu penso que os jogos que tu também tens na lista de desejos também ficam afetados. Ou seja, tu nunca os vês, nunca os vês, quase nunca os vês em desconto. Isto foi o que eu li e honesto, eu estou super irritado com esta notícia. Estou E super sim, irritado com essa isto tudo. notícia é péssima e é importante também falar e referir que que a PlayStation anunciou esta coisa do fim da mídia física dos jogos uma semana, ou se não foi uma semana, foi poucos dias depois de ter anunciado que certas músicas que eles tinham a licença iam deixar de estar no catálogo de músicas que tu podias comprar na PlayStation, e toda a gente que tinha essas músicas e que tinha comprado essas músicas vai ficar sem elas e não vai haver qualquer tipo de reembolso. Portanto, era como se basicamente estas pessoas tivessem alugado a música, basicamente, e agora está no tempo de devolver, só que pagaram um full price para a música, que eu vou ser sincero, eu não tenho conhecimento de quanto é que foi, quanto é que era que tinham de pagar. Isto aconteceu no Reino Unido, e logo a seguir eles apresentam esta notícia de
vai deixar de existir jogos físicos para a PlayStation, ou pelo menos as novas PlayStations não vão suportar os jogos físicos. O que te leva a ver que tu, como consumidor, acabas de perder uma das maiores proteções que tu tinhas, que era tu efetivamente teres o jogo era teu, não era um leasing, vá, que a PlayStation te dava a full price, já agora, e quando lhe apetecer, tirar da loja e tu ficas sem o jogo e não podes usufruir desse jogo e não ganhas reembolso, não ganhas nada. Portanto, obviamente, com uma mídia física, a PlayStation, a Sony pode tirar das lojas que ela quiser, mas não te pode entrar dentro de casa e roubar-te o disco ou tirar-te o disco. Portanto, isto não só tem a ver com isso dos preços dinâmicos, porque basicamente eles vão ficar com o monopólio da, dos jogos que tu quiseres comprar para as consolas, e já para se quiserem jogar exclusivos e não sei o que, não vão para o PC, porque a Sony também já disse que não vai lançar os exclusivos no PC. Portanto, lá está, por exemplo, The Last of Us e não sei o que, vai só ficar na PlayStation e não vai para mais lado nenhum. E agora tem isto de basicamente tu, como consumidor, perdeste provavelmente uma das últimas defesas que tu tinhas contra a Sony, e que é tu efetivamente teres o jogo, tu efetivamente seres o dono do jogo que tu compraste a full price. Isto neste momento, com os jogos apenas a serem digitais, acaba. E isso obviamente é péssimo. Não. E isto causou imenso transtorno, obviamente, mundialmente, né, globalmente, porque em Califórnia e nos Países Baixos ah, houveram já alguns processos por causa disto. E não é só por causa disto, peço desculpa. É mais pelo simples facto de que um jogo digital é suposto custar menos do que um jogo físico. E o que eles Exatamente. estão aqui a fazer é trazer o mesmo preço, se não o mesmo preço ou mais caro às vezes. O que não faz sentido. Não faz sentido. Não passa pela cabeça de ninguém fazer isto. Isto é completamente ser ganancioso, não há outra palavra. Não, é, É querer ter o como é monopólio que. do mercado. É basicamente isso. Isto é completamente isso. Não passa mais nada mais, nada menos do que isso. É que por um E, lado, e- é que por um lado, tu, se fores uma pessoa que venera grandes empresas e genuinamente e ingenuamente achas que essas empresas querem saber de ti como consumidor, tu podes argumentar que efetivamente só ter digital é melhor para a Sony porque não tem os custos de transporte, de distribuição, de tudo isso, de fazer os jogos e não sei o quê, e blá, 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 blá. Obviamente isso é bom para a empresa, vai poupar boa de dinheiro, e efetivamente aí é verdade. Mas na loja digital tenho a certeza que os jogos não vão deixar de ser full price. Não vão descer os preços. Que Claro é, que não. o digital, e eu acho que eu já disse isto aqui, no digital eles basicamente têm de clicar num botão para pôr o jogo numa loja digital. ah, que é preciso uma pessoa para fazer isso, basicamente. Um, e o preço é o full price. E não vai simplesmente baixar. Eu até me admirava se a Sony não começasse a pedir mais comissões para os jogos que estão na sua loja. O que vai fazer com que os jogos ficassem ainda mais caros, porque obviamente a empresa, a desenvolvedora do jogo tem que ganhar algum dinheiro. É o que tem Ah, vindo a acontecer nos últimos exato, exato. 20 anos, quase. Portanto, a Sony pode pedir mais comissões para o jogo que está na sua loja, ou seja, em vez de, se calhar, eu não tenho os números concretos, obviamente, mas em vez de pedir 10%, pede 20%. Com o 10% o jogo já está a 60 euros. Se a Sony vai ganhar 20%, o jogo vai ter de subir de preço para 70, 80 para a desenvolvedora ter o mínimo lucro ao vender o jogo. Portanto, isto aqui é completamente um monopólio. Uh,
E pelo que eu vi ao longo destas 2 semanas, por muito que as pessoas protestem e que estão a protestar, há imensas pessoas a cancelar a subscrição no PS Plus e tudo isso. E há mesmo desenvolvedores a queixar-se e a dizer que é errado. Por exemplo, o Hideo Kojima já disse que este passo é errado. Ele já tinha tido um take acerca disto em 2022 ou 2023. O próprio ex-CEO da Sony já disse que é uma decisão triste. E pronto, mesmo que estas pessoas hajam vozes fortes contra isto e as pessoas estejam a protestar, também já vi muitas pessoas a dizer que é indiferente o que se faça, que a Sony não vai mudar aquilo, isto de, de extinguir os jogos físicos a partir de 2028. E Eu não sou contra, é assim, eu não sou totalmente contra a extinção dos jogos físicos. É normal, porque hoje em dia quase ninguém compra os jogos físicos. A realidade das coisas é que já ninguém faz isso. Praticamente ninguém faz isso. Nas consolas ainda há gente que faz só porque são jogos em segunda mão e que estão a melhores preços. isso vai deixar de Mas, existir também. Se os mas jogos o problema é que físicos, se os jogos físicos deixam de existir, vai deixar de existir a segunda mão esse é o e problema, jogos mais baratos. a não ser que haja uma empresa que consiga, eu devido, mas consiga vender tipo chaves do jogo à PlayStation. Ah, Isso é muito complicado. Isso não é tipo PC com pois, Steams e não sei o eu sei, quê. eu sei. Mas, por exemplo, há empresas que estão, desenvolvedores que estão a dizer que vão fazer os jogos físicos. O novo jogo do God of War, a Lofi, a desenvolvedora, a Santa Mónica, já disse que vai fazer o jogo físico. Apesar de eu acho que eu já não me lembro perfeitamente, mas acho que o jogo sai em 2027. Tanto antes. Esta coisa de jogos da Sony deixar de ter suporte para jogos físicos vai ser só a partir de 2028, como eu já tinha dito. Sim. Portanto, Todos eles já disseram, todos os jogos que vêm aí, antes, tirando o ou seja, GTA antes dessa 6, data, eles dizem todos que vai continuar, vão continuar a trazer forma física. tirando o GTA 6, que tu compras uma Sim, caixa basicamente e tem lá o básica, código para basicamente. arranjares o jogo. Mas sim, não sei, isto também e ele vai para um lado agora mais de preservação. Ah, o que é que os jogos físicos também são importantes no quê? Para preservar, tipo, se quisermos dizer a história dos videojogos. Há muitas pessoas que se dedicam a isso, ou seja, a ter a versão física de uma maneira a preservar o jogo, porque aqui, enquanto que se a energia deixar de existir, ou deixar de correr, melhor dizendo, os vossos jogos vão à vida. Sim. Todos os jogos que É o vocês que compraram. acontece com aquelas músicas que tu estavas a dizer, que as pessoas vão perder acesso Sim, sim, mas a essas músicas. aí foi por Ah, causa da decisão da Sony. Eu estou a dizer, sim, imaginem, a sim. energia vai abaixo mundialmente. Vocês perdem acesso aos jogos. Os jogos deixam efetivamente de existir. Porque Sim, está sim, não, dentro mas de o que uma o que eu coisa. estou a dizer é isso, é exato isso também, mas se a Sony decide acabar com X jogo, Sim, estás a também, perceber? também, também. Vai ficar, ok, vai ficar na memória, pode ficar na internet e tudo isso, mas fisicamente tu não consegues pegar na capa do jogo, tu não consegues visualizar o jogo em si. E com a mídia física tens essa coisa, tens sei lá, imaginem um Call of Duty Black Ops 2, agora só basicamente existe, imaginem que agora só existia para a parte digital, mas há as pessoas que têm a capa. E se calhar daqui a umas gerações os vídeos, o que era esse jogo e não sei o que, fica nos confins da internet. Um, mas as gerações podem ainda ter contacto com o jogo porque têm aquilo físico. Um,
E existe uma área bastante eh, extensiva, aparentemente, de pessoas que se dedicam a isso, ao restauro, à preservação dos videojogos, são como se fossem historiadores e tudo isso, ahm, que é isso, eles dedicam-se 100% a isso e compram as versões físicas e tudo isso. E isto aqui vai fazer com que isso deixe de ser possível. Ah, e isso, na minha opinião, acho que se deveria preservar, como nós preservamos monumentos, como nós preservamos a história e literatura, também se deve preservar jogos, videojogos. Apesar de ser uma coisa muito mais recente, obviamente, mas preserva-se e deveria-se preservar mais videojogos. E, por exemplo, eu obviamente não compro tanto fisicamente, talvez devesse comprar mais fisicamente, mas essa preservação deveria existir. um, e com isto a Sony basicamente acaba com o que é a preservação dos videojogos. O que, mais uma vez, é mais uma coisa negativa em cima de todo o conjunto de coisas negativas que esta decisão traz para nós consumidores, porque para a Sony até agora eu só vi benefícios, honestamente. Uh, Portanto, isto já é mau em todas as maneiras possíveis. Já é, nós, como consumidores, não há uma única coisa boa acerca disto. Talvez não temos de nos deslocar a uma loja. Acho que é a única coisa negativa que eu vejo em jogos serem vendidos de maneira física. Mas, Por acaso, eu gosto, eu não desgosto que estejam a tornar somente digitais. Eu só não. Só é difícil, é porque é mesmo só um mercado em que tu tens disponível para poder comprar os jogos. Isso é que estraga completamente aqui, pronto, a equação, a situação, whatever. Porque pois o problema é que eventualmente os jogos que hoje em dia existem daqui a 20, 20 anos, sim, muitos deles, se calhar a Sony vai perder os direitos de os ter e vão ser perdidos completamente a não ser que tu arranjes o emulador. Isso sim é que me irrita. Acho que isso, eu sei que isto é outro tópico para outro episódio, mas é complicado hoje em dia fazer as coisas somente físicas porque há muita gente, quase toda a gente prefere simplesmente comprar na loja. É fácil e rápido e não ocupa espaço. Somente os colecionadores é que gostam de o fazer, ou pessoas que simplesmente têm gozo em comprar a forma física do jogo. Claro que é uma boa opção de ter, é a tua propriedade, e acho que isso depois também é uma treta, porque quando tu compras um jogo hoje em dia pela PS Network, tu compras só para teres acesso ao jogo, não para teres o jogo em si. Tudo isso acho que é uma grande bola de neve que está cada vez mais a enrolar e a ir abaixo, pronto, numa montanha e qualquer dia, eu não sei o que é que, eu não sei qual é que é o futuro aqui que a PlayStation quer, para além de querer o controle total daquilo que nós compramos e a que preço é que nós compramos. É porque isto está a chegar a um nível em que nem vale a pena contar com promoções, porque os preços são sempre todos diferentes para cada pessoa. sim, Para que é que eu vou esperar para as promoções de Natal se, por exemplo, tu vais ter um jogo a 10 euros mais barato do que eu? O mesmo jogo, pronto, no caso. É ridículo, eu não vou comprar o jogo. Eu vou se calhar, eu não sei. Eu não, sim, isto sim. aí Lá não faz está. Isso, sentido. isso agora nós estamos a ver porque é que a PlayStation decidiu, a Sony decidiu tomar essa decisão dos preços dinâmicos. É porque agora nós não temos alternativa senão comprar jogos na PlayStation Network a partir de 2028. Mas sim, não só nós, é como eu tinha dito, não só nós perdemos poder como consumidores, e que é algo que isto não é só a Sony que está a fazer, são
todas as empresas e desenvolvedoras de jogos querem fazer isso, basicamente, que é, já vimos o caso da Ubisoft com, agora não me lembro o nome, do jogo que eles basicamente desligaram, mesmo tendo um single player. Portanto, as pessoas que compraram o jogo arderam, porque não podem usar o jogo, não conseguem usá-lo, mesmo que quisessem jogar o, o modo single player, a Ubisoft desligou completamente o jogo. Lá está, nós estamos a perder o- os poderes do consumidor que tínhamos e que sempre foram respeitados e tudo isso ao longo destas décadas. Ahm, Isto já não está a acontecer, é óbvio, e acho que pá, quem não quiser, quem não vê isso, peço imensa desculpa, mas deve ser boada cego. Mas não só tira isso, essa coisa, que acho que é o mais das coisas mais graves desta notícia toda é o facto de nós já nem sequer termos, já não ser, sequer sermos os proprietários de algo que nós gastamos 80€. Ahm, mas lá está também a parte, mais uma vez volto a reforçar a parte da preservação e de manter o jogo a existir, entre aspas, ahm, para a nossa história, que é muito assim que foi sendo feito ao longo dos anos. Muita gente pôde jogar o Pokémon Red and Yellow, um dos dois, num Game Boy porque foi preservado, é algo preservado. Tem parte física. Ahm, mas pronto, é isto, é basicamente isto. É a Sony querer, no caso da Sony, é o controle do mercado de videojogos, porque não tem competição, não é? Não é como a Steam, que tem a competição da Epic Games e tudo isso, e tem as outras lojas secundárias que te dão as keys para tu poderes usar, ao comprares um jogo, dão-te as keys para usares na Steam e arranjares o jogo. A PlayStation não tem isso. A PlayStation tem a PlayStation Network, a PlayStation Store, aliás, e ponto. Tu não consegues arranjar um jogo de PlayStation assim tão facilmente. Eu não digo que não seja impossível, mas não consegues arranjar tão facilmente uma loja secundária onde tu podes comprar digitalmente um jogo para tu usares na PlayStation. Tenho a certeza que existem essas keys, que são os códigos para tu pôres na PlayStation Store, mas não é tão fácil de se arranjar. Não são tantas as lojas secundárias de confiança que fazem isso. Um, Portanto, lá está. É singularizar o mercado, é fazer com que as pessoas sejam completamente dependentes uh, da Sony, da PlayStation Store, uh, e abusar de todas as maneiras e feitios das pessoas e da carteira das pessoas, sem qualquer dó nem piedade, ao fazer essa coisa dos preços dinâmicos, ou de tirar todos os teus direitos enquanto consumidor e tudo isso. E a cena triste disto tudo é que eles vão sair impunes disto tudo. Podem reclamar, podem chorar, podem boicotar o que quiserem, que eles vão sair impunes nisto, enquanto se calhar um pingo doce, se fizer isso, que fazem regularmente, podem vir a ser apanhados e têm coimas e tudo isso, podem não servir de grande coisa, mas pelo menos têm o castigo. A Sony não vai ter isso e não vai, não vai acontecer nada, absolutamente nada, porque as pessoas vão continuar a comprar jogos na PlayStation, porque é mais barato do que arranjar um computador e poder comprar na Steam e nessas lojas secundárias. E, e pronto, e por isso vão continuar só a comprar, vão-se continuar a calar por falta de outras opções. E pronto, a Sony vai sair impune disto, como tem saído de basicamente tudo até agora. Tanto é que eu tenho quase certeza que aquilo dos preços dinâmicos deve ser ilegal em quase todos os países. Mas
Se até agora aconteceu alguma coisa no que toca a isso? Não. Podem ter ido para tribunais e não sei o quê. Não aconteceu absolutamente nada. Ah, e a única coisa que soubemos era que aquilo era um teste ou qualquer coisa assim, mas nós não sabemos se eles avançaram, se eles não avançaram, se o teste correu bem, entre aspas. Portanto, é isto: nós estamos, enquanto consumidores, enquanto gamers, enquanto tudo, estamos a ser abusados e estão-nos a tirar todos os direitos que nós temos. E pronto, e não há nada que possamos fazer, honestamente. Nisto aqui eu não vejo o que é que pode ser Meio feito. de tanta papelada, é complicado. E depois também ir contra uma empresa, né, multimilionária, Acho que é trilionária quase. sim, trilionária, sim. É complicado. Mas pronto, Mas, olha. mas eu queria só aqui referir também que, se vocês estiverem interessados em saber mais sobre a nossa opinião da dinâmica dos preços, nós também no episódio 22, ah, temos lá um episódio em que falamos um bocado sobre isso também. Porque Exato, sim. pronto, isto é basicamente, eu não tenho mais nada para dizer sobre isto. Não, nem Eu eu, estou nem eu. completamente frustrado e desapontado com estas decisões, porque eu acho que isto é um desrespeito, é um desrespeito total. Ah, é agoniante. Acho E, que é a e sabem, palavra. e sabem o que é que tem ainda mais piada? É que vocês acham que já chegamos ao fundo do poço, mas não, isto ainda vai ficar pior. De certeza que isto ainda vai ficar pior. Eles arranjam sempre maneira de que isto fique pior. Sempre, sempre. Vai sempre haver um pequeno detalhe que eles vão conseguir encontrar para que isto fique ainda pior. E vai ficar péssimo no futuro. É isto que eu tenho a dizer. Não é muito animador, mas é a verdade. E pronto, eu não tenho também mais nada a dizer nem a acrescentar. Sim, portanto, dada esta conversa muito, muito intensa, vamos agora passar aqui aos jogos em promoção. Ambos os dois escolhemos a Steam, vou já dizer aqui antes de começar. Os por curiosidades, os descontos da PlayStation não são grande Mas coisa não. este mês. Mas pronto, o jogo em promoção que eu escolhi é o Valheim, está a 10€. É um jogo de sobrevivência na mitologia nórdica. Portanto, tu estás no meio de uma floresta a construir a tua cabana, a lutar contra criaturas místicas, uh, míticas, desculpem. Constróis o teu barco viking, és um viking. É fixe, é um jogo muito fixe, tem um arte-sal muito engraçado, e todas as reviews são extremamente positivas, por isso não se preocupem. E o jogo tem apenas 5 anos, não é um jogo antigo. Os gráficos que eles têm também não são gráficos que puxam um computador até ao extremo. São gráficos que realmente têm a sua identidade. E acho que é um jogo também que não tenta ser mais do que é. E por 10€ é incrível. Aproveitem. Tem até dia 26 deste mês, por isso tem muito tempo. Portanto, podes agora Bem, falar sobre o teu jogo. então o meu é mais recente, ainda deste ano, de fevereiro. O jogo que eu vou recomendar é o Yep Yep, que é um jogo de magia, com um tema de magia online. Podem jogar com os vossos amigos. Eu estou aqui a ver, são 6 pessoas no total, vocês e outros 5. E basicamente o vosso objetivo é invadir, entre aspas, as torres dos vossos amigos usando magia. A magia que vocês usam tem de ser vocês a dizer com a própria voz, por exemplo, o Fireball e o boneco de sua varinha mágica lança uma bola de fogo. Vocês acho que têm um livro com os spells que vocês podem usar e tudo isso. É um jogo muito divertido. Eu tenho andado a trazer um bocado desse tipo de jogos assim online. A semana passada foi o Content Warning. Aqui eu trago este Yap Yap. Que ainda consta em desconto, já Sim, sim. agora, se vocês ainda estiverem interessados, Ah, sim, na na PlayStation. PS5, na PS5, sim. Sim. E o Yep Yep está com 7,31€, não é uma grande diferença do valor original, que é 9,75€, mas pronto, mesmo assim é um desconto
bem fixe para um jogo que é bom. É um bom jogo e divertido para se passar o tempo com os amigos. E a promoção fica até 24 de julho, portanto também ainda falta algum tempo. Portanto, vocês podem aproveitar este desconto. E pronto, terminando assim esta parte do episódio, também termina o episódio em si, não é? Um episódio mais negativo comparado com o da última semana, mas mesmo assim espero que tenham gostado. O tema do próximo episódio ainda é tema mistério e portanto ainda vão ter de esperar para saber. No entanto, tenho uma. Aproveito aqui o episódio para avisar que o episódio da próxima semana vai sair mais tarde, em vez de sair à segunda-feira, como tem sido normal, vai sair na terça-feira. Portanto, é basicamente isso. É um maior tempo de espera. E pronto, mais uma vez espero que tenham gostado. Eu sei que vai ser maior tempo de espera, mas tem 30. Eu até vou confirmar que no último episódio disse mal. Acho que são 38 a São contar com este. 38 a contar com este, 38 episódios a contar com este para poderem ver e ouvir. Estão no YouTube, alguns deles estão no YouTube. Não são muitos ainda, mas ainda estão lá alguns. Podem ver e ouvir, se quiserem só ouvir, um, tanto no YouTube como no Spotify. E tem muita coisa para ver e ouvir até à próxima semana. Por isso, Deus malta.